tudo bem com vocês? Hoje então nós vamos falar sobre a história da Roma Antiga. O que sobrou da Roma a gente conhece hoje em dia como Itália. Claro que a Itália ela é muito menor do que um dia já foi o grande Império Romano. Para a gente começar, aonde que ficava o Império Romano, onde que é atualmente a Itália? Então ela fica num lugar chamado Península Itálica. E a Itália ela é interessante que em qualquer mapa você encontra ela, mesmo se não tiver o nome, por causa do formato dela, que parece com uma bota. Quais que são os limites, então, da Itália? A Itália ela tem grande parte do seu território, então, banhado pelo mar Adriático, pelo mar Tirreno e pelo mar Mediterrâneo. Mas ao norte, a parte que ela é ligada ao continente, então, ela tem as montanhas. O Império Romano ele começou a ser formado por vários povos diferentes. Os itálicos, que são uma mistura dos latinos e dos sabinos. Os etruscos, que são os comerciantes e navegadores que se instalaram naquela região. E nós temos também os gregos, que a gente já estudou na Grécia, que uma parte dos gregos começaram a formar colônias lá na parte mais ao sul da Itália. Então, a mistura desses povos é que formou, então, os romanos. Sobre a história de Roma, tem duas versões. Tem a versão histórica dela, de como a cidade fundou, mas também tem uma lenda, tem um mito muito legal, que é a lenda da origem de Rômulo e Remo. Conta-se que havia uma região chamada Alba Longa, aonde que o pai, o rei, ele tinha dois filhos, um menino e uma menina. E ele via no menino dele uma maldade muito grande e ele queria que o poder passasse então para a sua filha. Mas para isso era necessário que ela tivesse um filho, homem, para que assim ele pudesse passar o cargo direto para o seu neto. Essa princesa, ela foi trancada dentro do castelo pelo irmão para que ela não conhecesse nenhum homem e assim então ela não pudesse se apaixonar e caso ter filhos. Mas ela conheceu, então ela acabou tendo filhos gêmeos, dois meninos, Rômulo e Remo. E quando o irmão dela descobriu isso, descobriu a gravidez e descobriu que os filhos nasceram, pegou um cesto, colocou as duas crianças e jogou dentro do rio Reno, para que o cesto fosse afundando devagar e as crianças morressem afogadas. Mas não foi isso que aconteceu. Esse cesto ele acabou encalhando num lugar chamado Monte Palatino. E nesse Monte Palatino, uma loba que passava por aquela região escutou o choro dessas crianças. E em vez de pegar elas para se alimentar, não. O instinto materno dela falou mais alto, ela tirou as crianças do rio e deu de mamar. Por quê? Porque ela tinha filhotes, então ela tinha leite. Mas ao mesmo tempo um pastor também passava por aquela região, escutou o choro e acabou vendo a cena então da loba amamentando aquelas duas crianças. Este pastor, ele levou essas duas crianças para casa e logo ficou escutando da história dos dois meninos lá de Alba Longa que estavam desaparecidos. E ele sabia que o irmão da princesa então queria tomar o poder. O irmão da princesa se chamava Amulho. Então ele, com medo e pela segurança desses dois meninos, resolveu criá-los como se fossem seus filhos. Deu nome para eles de Rômulo e Remo. E quando eles se tornaram adultos, então esse pastor contou toda a história para eles, que eles na verdade eram filhos da princesa lá de Alba Longa. Rômulo e Remo decidiram enfrentar o tio, o derrotaram, devolveram o poder ao avô, que em troca então deu para Rômulo e Remo como presente a escolha de qualquer lugar dentro do seu império para formar uma nova cidade em sua homenagem. Eles escolheram o Monte Palatino. E lá no Monte Palatino, então, eles fundaram a cidade de Roma, que seria uma homenagem, então, a Rômulo. Mas tem um detalhe, como todos os irmãos, eles acabaram brigando, por causa que eles tinham que administrar a cidade juntos. Só que a briga deles foi um pouco mais séria, e no fim das contas, mesmo sem querendo, Rômulo acabou matando Remo. E aí Rômulo se tornou o único comandante de Roma e se tornou então o primeiro rei de Roma. Uma história com um final um pouco triste, mas ela é uma lenda contada então pelos
romanos pelos atuais italianos de como seu império teria se formado. A história oficial diz que Roma começou a ser formada a partir do século X nas margens do rio Tibre. Várias aldeias latinas então acabaram se unindo para se defender principalmente de outras aldeias lideradas por um grupo chamado Sabinos, e aí formaram então essa cidade, muraram ela, fizeram muros ao redor para que eles pudessem se proteger. Essa cidade então era a cidade de Roma. No fim, nem as aldeias latinas conseguiram vencer os sabinos, nem os sabinos as aldeias latinas, e o que decidiram? Se juntar e formar então um único reino. A história então de Roma, ela é formada por 3 períodos. Nós temos primeiro uma monarquia, que é quando eu tenho um rei no poder. Depois eu tenho uma república, que é quando o povo escolhe, ou uma parte do povo escolhe quem é o governante. E por fim eu tenho uma parte do império. Para começar, a monarquia. A monarquia romana ela começou mais ou menos 600 a.C. Nós temos várias classes sociais dentro de Roma. A classe social mais importante, não é que é a mais importante, mas a que mais tinha dinheiro, eram chamados de patrícios. Depois dos patrícios vinham os clientes. Os clientes eram pobres, mas eram pobres que trabalhavam para os patrícios, trabalhavam nas casas, trabalhavam nas lavouras, faziam serviços para os patrícios. Em troca ganhavam moradia e alimentação. Então eles eram considerados como a segunda classe dentro de Roma. Depois vinha a terceira classe, que era a grande maioria da população, formada então pelos camponeses, pelos artesãos, pelos comerciantes, que eram chamados de etruscos, e fora isso que era essa massa da população que formava o exército romano e que pagava impostos, mas que não tinham direitos políticos, eles não tinham direito a participar da política. Essa massa foi chamada de plebeus. E, por fim, nós temos os escravos. Dentro de Roma, nós temos uma coisa bem interessante. Quando Roma fazia guerra contra uma outra cidade ou declarava guerra, primeiro eles tentavam fazer um acordo com essa cidade. Se a cidade aceitasse se submeter ao domínio romano sem guerra, as pessoas então, e aquela região fazia parte do Império Romano, os bens que aquela comunidade tinha guardado de riquezas, então o Império Romano tomava, as pessoas agora teriam que pagar impostos para Roma, teriam que servir o exército romano, mas continuariam sendo livres, elas continuariam vivendo suas vidas, tendo suas práticas religiosas, suas práticas culturais, etc. Mas, se a cidade dizia que não, que queria enfrentar Roma e acabasse perdendo, essas pessoas então se tornavam escravas dentro do Império Romano. E existia uma segunda forma bem interessante de você se tornar um escravo em Roma, que era por dívida. Se eu estava devendo dinheiro para alguém, eu tinha um prazo para pagar e eu não conseguia pagar, e essa pessoa me levasse a juízo, que eu não cumpri com o nosso acordo, eu me tornava escravo daquela pessoa que eu peguei o dinheiro, o material, algo, o alimento até mesmo emprestado. Eu me tornava escravo, mas era somente eu, não a minha família e nem os meus filhos, tá? Então existiam essas duas formas de escravidão dentro de Roma, a da guerra e a da dívida. Muito bem, os etruscos, então, faziam parte ali do grupo dos plebeus, eram eles que faziam circular toda a economia de Roma, eram eles que conseguiam arrecadar mais impostos para o governo romano, mas não tinham direito a participar. Então eles começaram uma rebelião, que eles iriam se retirar de Roma e iriam procurar uma nova região para fazer comércio. Para que Roma não quebrasse economicamente, então foi feito um acordo entre os patrícios e os etruscos. Os patrícios iriam governar Roma, iriam cuidar do Senado e das assembleias, mas o rei então seria dos etruscos, porque ele seria um rei controlado, então ele teria que muitas vezes ceder ao que os patrícios queriam, e se ele quisesse fazer algo que não era de acordo com os patrícios, eles podiam ir lá vetar, eles podiam tirar fora aquela lei, aquilo que o rei tinha criado. Mas para os etruscos isso pareceu um bom negócio, então aceitaram.
Então começou a monarquia romana, sendo que o rei então sempre era etrusco, mas só o rei. Quem escolhia esse rei era justamente o Senado. E o Senado era formado pelas famílias patrícias. Então, dentro da organização política, eu tenho lá em cima o rei. Depois vem o Senado, que são as famílias patrícias que escolhiam o rei. Aí vem a Assembleia, que são formados pelos soldados com até 45 anos. E, basicamente, a organização política seria essa. Então, a população em geral não tinha acesso à política, só quem tinha dinheiro, quem era da família dos patrícios. Em 509 a.C., os patrícios já estavam por aqui, eles não queriam mais saber então dos etruscos no poder, mataram o último rei e iniciaram uma república. Não começaram uma nova monarquia e não começaram um império, porque eles sabiam que a grande massa da população iria ser contra, iria fazer uma rebelião contra o governo. Então, para que isso não ocorresse, eles acabaram declarando uma república, mas uma república controlada por eles, né? Dentro dessa república, então, agora, eu tenho várias pessoas com cargos diferentes que juntas governam Roma. Então, eu tenho, por exemplo, um cargo chamado questor, que era o cara que cuidava das finanças, que hoje em dia seria o cara da contabilidade, tá? Eu tenho o pretor, que era o chefe da justiça, hoje em dia seria o juiz. Eu tenho vários outros órgãos, então, que hoje em dia têm nomes diferentes, mas é basicamente a organização que eu tenho hoje em dia, então, também dentro de uma cidade, onde eu tenho pessoas cuidando da parte das finanças, eu tenho pessoas cuidando da parte dos projetos, eu tenho o administrador municipal, que é o prefeito, lá era o pretor, tá? Então, eu tenho cada pessoa com uma função. Então, foi isso que foi feito lá em Roma naquela época. Claro que todas essas pessoas com esses cargos eram pessoas vinculadas, então, às famílias patrícias. Qual era a função do Senado? O Senado controlava o dinheiro público, ou seja, era ele que dizia onde que o dinheiro público, que era o dinheiro dos impostos, seria aplicado, para que setores que ele ia, que obras que seriam feitas. Também era o Senado que declarava guerra ou paz contra algum povo. E esse Senado ele sempre era formado por 300 pessoas, 300 patrícios, sempre homens. Mulheres não tinham direitos dentro de Roma. Algumas esposas de rei, elas eram importantes. Os reis as escutavam, seguiam os seus conselhos, mas não quer dizer que elas tinham direitos dentro de Roma. Quando um desses patrícios acabava morrendo, que fazia parte do Senado, então se colocava outro no seu lugar. Nós tínhamos as assembleias também. As assembleias eram formadas por 3 setores: tribos, centuriata e plebe. As tribos, então, eram reuniões dentro das residências dos patrícios, onde que eles decidiam coisas a seu favor. A centuriata, então, eram as reuniões formadas pelo exército que discutiam coisas para o seu setor. E a plebe, então, era formado pelos plebeus, que era a grande massa da população. Cada setor se reunia, então, para discutir assuntos do seu interesse, formular projetos para levar depois para o Senado. Mas dificilmente um projeto formado pela plebe era aprovado, muito raramente. Das tribos, geralmente, sempre era aprovado, e da centuriata também, mas da plebe, não. Por causa disso, então, os plebeus começaram a fazer algumas revoltas dentro de Roma, porque tinha até uma questão muito curiosa. Dentro de Roma, por exemplo, plebeus não podiam casar com alguém da família dos patrícios. Então, por exemplo, um menino plebeu, ele não poderia casar com uma menina que fazia parte do grupo dos patrícios. É aquela velha história do plebeu e da princesa, tá? Então, eles não podiam casar entre classes sociais. Plebeu casava com plebeu, patrício com patrício, tá? E isso era uma revolta muito grande dentro dos plebeus. Por que eles não poderiam, então, casar com alguém de outra classe social? Por que eles sempre tinham que ficar naquele círculo? Então, eles começaram a ameaçar não pagar mais impostos e não participar do exército. Imagina, Roma precisava de impostos para pagar suas dívidas. Roma precisava do exército para conquistar novas terras e para se defender. Sem isso, Roma iria quebrar. Então, para tentar acalmar um pouco os ânimos, o governador, ou melhor, né, o cônsul daquela época, o chefe máximo era o cônsul, então ele acabou fazendo alguns acordos, como por exemplo tirar essa lei do casamento. Então
A partir desse momento, plebeus e patrícios podiam casar entre si. Tá? Então foi um dos acordos, além de dar alguns benefícios políticos para os plebeus que eles também não tinham, foi uma das reivindicações. Então a partir de agora 10, mas só 10 plebeus poderiam fazer parte então do Senado romano, mas só 10, são 300, então praticamente o voto deles não valia nada, mas era já alguma coisa para quem não tinha nada. Por que Roma fazia guerras? Eles faziam guerras para conquistar 3 coisas: terras, riquezas e soldados. Então, como eu falei antes já, primeiro eles tentavam um acordo com a cidade aceitava, eles ficavam com as terras, as pessoas agora pagavam impostos para Roma e não tinha mais soldados para o exército. Não tinha, eles faziam guerra e as pessoas se perdiam, viravam escravos. Então eles começaram dominando toda a Península Itálica e depois partiram para a África, para uma cidade bem específica chamada Cartago. Contra Cartago eles fizeram várias guerras chamadas Guerras Púnicas. Mas por que fazer guerra contra essa cidade? Essa cidade, ela era a principal cidade que controlava todo o comércio do mar Mediterrâneo. Então imagina, você ter o controle sobre esse comércio, você ia adquirir muito mais dinheiro com os impostos das transações comerciais. Ela era a principal cidade comercial do mar Mediterrâneo. Foram várias guerras, algumas vencidas pelos romanos, outras pelos cartagenses, até que no final, no ano de 146 a.C., Roma finalmente vence Cartago e agora domina todo o mar Mediterrâneo. E depois eles foram avançando, tá? Roma conquistou uma grande parte do que a gente conhece hoje como Europa, uma parte da África e uma parte da Ásia, inclusive. Olha só, eles tinham territórios em 3 continentes. Eles conquistaram a Macedônia, conquistaram a Grécia, conquistaram a Ásia Menor. E aí nós temos um general em destaque ali, o Júlio César. O Júlio César, ele acabou se casando com a Cleópatra, então ele não fez guerra contra o Egito, ele simplesmente incorporou o Egito, adquiriu outros territórios ali no norte da África, e ele teve que conquistar uma região que até hoje é conhecida como a região mais difícil que foi conquistada pelos romanos, que foi a Gália. A Gália é uma região que fica entre a França e a Bélgica. E lá morava um grupo de camponeses que se negavam a fazer parte do Império Romano, faziam guerras contra Roma e venciam. Foram feitos até desenhos e filmes sobre isso. Quem nunca escutou, pesquise lá sobre Asterix e Obelix. Eram 2 personagens que viviam numa aldeia, que na história tomavam uma poção mágica, ficavam super fortes e sempre derrotavam Júlio César. Na realidade, não existia nenhuma poção mágica, só que Júlio César teve muito trabalho para conquistar aquelas terras. Foi o local mais difícil de ser conquistado e é por isso que acabou depois se fazendo, então, mais tarde, esses filmes, desenhos falando, então, sobre isso. Quem tiver interesse, então, procura histórias sobre Asterix e Obelix. O que mudou com as conquistas romanas? Primeiro, eu tenho um enriquecimento do Estado. O Estado romano se torna rico, claro, porque tem muitos impostos, ele consegue muitos impostos, muito dinheiro vindo dessas novas terras. Os cavaleiros também se fortalecem, por quê? Nessa época, se você era um líder, um grande general romano, você ganhava terras quando você conquistava. Então, uma parte das riquezas, uma parte das terras que você conquistou ficava para ti. Houve um aumento do escravismo, claro, porque muitos povos se negaram a ser dominados por Roma, então foram escravizados, e uma concentração de terras. Então, poucas pessoas começaram a ter muitas terras sob o seu domínio. Roma estava acostumada a ter muitas conquistas, mas teve alguém que incomodou muito o general naquela época, principalmente Júlio César, que foi um rapaz chamado Espartaco. Espartaco, ele fazia parte de uma tribo que foi conquistada pelos romanos e por isso ele se tornou escravo. Mas como ele era um homem muito grande, bruto, então ele foi escolhido para ser gladiador, para lutar contra outros gladiadores e contra feras. E conforme ele tivesse vitórias, ele teria novamente a sua liberdade. Mas Espartaco aproveitou esse tempo que ele estava ali, confinado, começou a reunir vários escravos, fez uma rebelião dentro de Roma,
fugiu juntamente com um grande grupo de escravos e começou a fazer um exército de combatentes contra Roma. O exército dele chegou a ter mais de 100.000 combatentes e era um exército muito forte, muito bem armado. Eles assaltavam quando passavam as carruagens com armamento para Roma, eles assaltavam e ficavam com os armamentos para si. Ele conseguiu dominar uma boa parte do que hoje em dia é o sul da Itália, mas no ano de 71 a.C. ele acabou sendo derrotado. Derrotado por quê? Porque ele acabou sendo entregue. Então, um dos generais de confiança dele devia muito dinheiro para o Império Romano e recebeu ameaças, inclusive contra sua família. Acabou ficando com medo e entregou Espartaco, entregou todo o plano, e Roma, Júlio César, o Império Romano, o exército romano, acabou prendendo e matando Espartaco. Uma pena, tá? Mas, né, como dizem, às vezes a gente tem que cuidar em quem a gente confia. Espartaco confiou na pessoa errada. E Júlio César, então, que foi o grande comandante militar, que foi o cara que pegou Espartaco, então ele começou sendo um grande general do exército, até que mais tarde, então, ele se tornou um grande ditador. Mas ele não era um ditador tão malvado assim. Ele era uma pessoa que via que a sociedade romana, todas as pessoas deveriam ter acesso ao mínimo. Então ele distribuía terras a soldados, distribuía terras a pobres, e isso começou a incomodar muito o Senado romano, o Senado formado pelas famílias patrícias. E eles começaram a arquitetar todo um plano para matar Júlio César. Um dia, então, Júlio César indo para governar, entrando no palácio do governo, subindo as escadas, ele sentiu uma dor no peito, ele se virou, ele tinha levado uma facada nas costas, se virou e falou uma das frases mais famosas que a gente conhece até hoje: "Até tu, Brutus". Brutus era o enteado de Júlio César e Brutus recebeu pago e bem pago. Ele não gostava muito do padrasto e o Senado romano pagou ele bem, e ele mesmo, o enteado, matou Júlio César. Até tu, Brutus. É isso quando a gente fala, quando a gente acaba sendo traído pelos nossos melhores amigos ou até umas pessoas em muita confiança. Não esqueçam, até tu, Brutus. Enfim, quando ele é assassinado, 3 pessoas começam a disputar o poder: Otávio, Augusto, Marco Antônio e Lépido. Tá? E a disputa ficou mais acirrada entre 2, Otávio Augusto e Marco Antônio. Otávio Augusto venceu. Marco Antônio acabou indo embora para o Egito. Marco Antônio tinha uma admiração muito grande por Cleópatra, que era a esposa do Júlio César, que acabou ficando viúva. Então ele foi para lá, meio que se casou com ela lá, e ajudou ela a governar o Egito e tentar impedir que Otávio Augusto vencesse e invadisse o Egito. Mas, infelizmente, isso não deu certo. Cleópatra, ela é conhecida até hoje como aquela rainha que se deixou ser picada por uma cobra e morreu. Mas diz uma história ali que não foi bem assim que ela se deixou picar. Diz que houve uma história em que Otávio Augusto contou para Cleópatra que o amado dela, o Marco Antônio, tinha sido morto. E ela ficou desesperada porque ela amava ele. E aí então ela pediu que trouxessem a cobra e deixou-se picar. Mas o Marco Antônio não havia morrido. E quando ele viu que Cleópatra estava morta, ele acabou se matando também. Tem uma história, né, que lembra a gente, também aconteceu um fato muito parecido com esse chamado Romeu e Julieta, né? Bem legal. Aí, no 27 a.C., a gente acaba tendo o fim da República. Por que a gente teve o fim da República? Porque Otávio Augusto venceu, se tornou o novo comandante de Roma e se declarou imperador. Então agora a gente está na terceira fase do governo de Roma, que é o Império. O que Otávio Augusto fez? Definiu os limites do Império Romano, ele não expandiu mais as terras. Ele falou, já está muito grande, está difícil de administrar, então vamos manter o que nós temos. Ele continuou com as ideias do Júlio César, então ele distribuiu terras para quem não tinha, modernizou a cidade de Roma, que naquela época já contava com mais de 1 milhão de habitantes. É muita gente para a época, tá? Nós estamos falando aqui de anos um pouco depois de Cristo. E no ano de 117 depois de Cristo, já depois do governo de Otávio Augusto, foi quando Roma então chegou ao seu máximo de expansão territorial. O nosso amigo Otávio Augusto
ele tinha uma política chamada pão e circo. O que era isso? Ele precisava manter as pessoas sob controle. Ele não queria que as pessoas comuns, que elas então se preocupassem com o governo ou fizessem revoltas para incomodar o governo dele. Então ele criava diversões para as pessoas, os anfiteatros e os circos. Nos anfiteatros aconteciam as lutas entre gladiadores e feras. O mais conhecido de todos eles é o Coliseu de Roma, que está até hoje em pé, a gente pode visitar ele, né? O Coliseu de Roma é uma das 7 maravilhas, inclusive, do mundo atual. E os circos, ao contrário do circo que a gente conhece hoje em dia, é um local onde aconteciam umas corridas de cavalo. Quem participava dessas corridas de cavalo eram escravos, porque você não ficava em cima do cavalo, você ficava atrás, dentro de uma... Se fosse uma mini charrete, você ficava ali dentro, você tinha que se equilibrar. E se você vencesse a corrida, você e sua família era liberta. Então os escravos faziam de tudo para vencer. Se alguém no meio do caminho se machucasse, caísse, enfim, os outros não paravam, simplesmente paravam, passavam por cima. Então a quantidade de mortes que aconteciam nessas corridas dos circos era muito alta. Então ele dava a diversão, mas a política diz pão e circo. Qual é a parte do pão? Ele dividia a plateia em cores. Os pobres não precisavam pagar, eles tinham acesso gratuito a esses espetáculos. E conforme aquele cavaleiro vencia, ou conforme aquele gladiador vencia, aquela parte da plateia ganhava como um prêmio uma alimentação, um pão, uma fruta, né? Às vezes até uma coisa um pouco mais incorporada. Então ele dava a diversão, a alimentação ao povo, e aí o povo não se preocupava com o governo, deixava ele governar à vontade, tá? Uma boa estratégia. As habitações romanas, nós temos 2 tipos de casas romanas. As insulares eram as casas de pobre, como se fosse um cortiço, muitas pessoas morando juntas, em quartos pequenos, muitas pessoas lá dentro, não tinha banheiro, era muita sujeira, era insalubre, muitas pessoas ficavam doentes, enfim, não era nada agradável morar num lugar desse. E aí, quem tinha dinheiro, quem eram os ricos, as famílias patrícias, então moravam nos domos, tá? Que eram casas que até no meio da casa tinha as famosas casas de banho, que hoje em dia é muito parecido com uma piscina que a gente tem, mas na época eles usavam para se banhar. Tinham jardins internos, diversos quartos, era uma coisa enorme, gigante, linda, tá? A religião romana. Roma adquiriu muita coisa da religião grega quando ela conquistou os gregos, mas eles ampliaram um pouco a visão religiosa deles. Então, por exemplo, eles acreditavam que as divindades não poderiam ser só deuses em formato de pessoas. Essas divindades também poderiam estar nas matas, poderiam estar nas árvores, poderiam estar nas rochas, então eles tinham uma visão um pouco maior. Eles também praticavam a adivinhação. Então, conforme o voo dos pássaros, para eles isso tinha um significado. Quando eles matavam uma ave e abriam ela, conforme estava o interior dela, a organização dos órgãos, para eles isso também tinha significado. Fora que sim, assimilaram muitos deuses gregos, só que deram nomes romanos. Então, por exemplo, Zeus foi chamado de Júpiter, Hera foi chamada de Juno, Ares foi chamado de Marte. Então eles trocaram os nomes, tá? Mas assimilaram grande parte desses deuses gregos. E também dentro da religião romana eles cultuavam o imperador. O que Roma contribuiu, a história romana contribuiu para o nosso agora? Primeiro, as línguas neolatinas. As línguas neolatinas se formaram numa mistura da língua dos latinos, sabinos, dos etruscos e dos romanos que falavam latim. A mistura dessas línguas, então, formou o francês, o espanhol, o italiano, formou até mesmo o português, tá? Então, são algumas línguas neolatinas. A engenharia romana, eles eram muito bons na parte da engenharia. Eles criaram casas de banho, criaram estradas extremamente retas, iguaizinhas, que você ia do começo ao fim, você ia medir, elas tinham exatamente a mesma distância, tá? Então eles eram muito bons. E os famosos aquedutos, que eram canais que levavam água para a cidade de Roma. Pensa, uma cidade com 1 milhão de habitantes precisa de muita água. Então esses aquedutos, eles eram túneis, né, com canos formados, então para levar a água para a cidade de Roma, e que conforme eles iam vindo,
havia uma descendência, descia-se um pouco mais o nível dos canos para que a água tivesse pressão e chegasse até a cidade. E fora o direito romano, então o primeiro código civil foi criado pelos romanos, depois foi adotado por diversos países do mundo, inclusive o Código Civil brasileiro é baseado no Código Civil romano. Aí nós temos um personagem muito interessante nessa história que é Jesus Cristo. Indiferente da religião de qualquer uma, a gente não discute religião aqui, mas dentro da história de Roma fala-se sim sobre Jesus Cristo, que ele foi uma pessoa que nasceu em Belém, que era uma província romana, próxima a Jerusalém, e ele nasceu na época em que Otávio Augusto, então, era imperador romano. E ele foi acusado pelo imperador romano de pregar contra as autoridades, e ele acabou sendo crucificado. Essa história, para quem é cristão, já sabe. Mas os apóstolos dele, o Pedro e o Paulo, eles continuaram com as pregações, com as ideias, então, que Jesus Cristo tinha formado. E aí, então, uma multidão de pessoas começou a seguir essas ideias, começou a seguir esses apóstolos, começaram a pregar por diversas partes de Roma, e aí começou a surgir a religião cristã. Religião cristã é todas aquelas congregações que acreditam que Cristo tenha existido. E aquilo foi se expandindo por dentro da Itália, foi se tornando muito grande. Os fiéis que acreditavam, então, no cristianismo, eles começaram a ser perseguidos. Mas em vez dessa religião diminuir, não, ela aumentava cada vez mais. E as autoridades romanas, para não perder o controle sobre a população, acharam melhor, então, quando você não consegue dominar o inimigo, junte-se a ele. Então, os próprios imperadores romanos acabaram se convertendo ao cristianismo para quê? Não porque eles eram a favor do cristianismo, mas para poder manter a população sob controle. Porque se o rei também é cristão, opa, o rei está do nosso lado. Então, era para manter esse controle. No ano de 313, então, foi-se dada a liberdade de culto, e no ano de 391, a religião católica, no caso, acabou se tornando a religião oficial do Império Romano. Mas nem tudo são flores nessa história. O Império Romano começou a ruir a partir do século III, já depois de Cristo. Então, a partir do ano 210, mais ou menos, então começamos a ter problemas. Primeiro, problemas internos. Não se tinha mais dinheiro em Roma para manter as províncias, que é como se fossem os estados romanos. Não se tinha mais dinheiro para pagar os funcionários, para pagar os soldados. E os soldados que cuidavam da fronteira, se eles não ganhavam salário, o que eles faziam? Eles iam sair de lá, eles teriam que procurar outra forma de renda. Os impostos de Roma começaram a cair, porque as pessoas pararam de comprar, porque não tinham mais dinheiro, não ganhavam salários. E aí, então, Roma começou a deixar as suas fronteiras abertas e começou a sofrer um processo de invasão de povos. As pessoas da cidade, principalmente de Roma, ficaram com muito medo e começaram a fugir para o interior do Império Romano. Esse processo ele é chamado de processo de ruralização, quando eu saio do urbano e vou para o meio rural. E lá eles foram trabalhar num sistema chamado colonato, é o sistema do colono, onde você precisa plantar, produzir o seu próprio alimento. Mas eles não tinham terras, essas pessoas, elas eram da cidade. Então elas foram trabalhar nas terras de outras pessoas e foram pagar impostos para aquelas pessoas que eram donas daquelas terras. O governo ficou sem soldados, ficou desprotegido, os imperadores começaram a ser assassinados pela própria população indignada e pelos novos povos que acabaram invadindo aquela região. Várias soluções foram tentadas, foram pensadas, mas nenhuma dava certo. Por exemplo, em 285 se tentou a tetrarquia, dividir o império em 4 imperadores. Se um imperador já era ruim, imagina os 4 entrar em consenso. Não deu certo. Mudaram a capital de Roma para a cidade de Bizâncio, que hoje em dia é a cidade de Constantinopla. Não sei para quê, também não deu certo. E no final, no ano de 395, definitivamente dividiram o Império Romano em 2. Tá? O Império Romano do Ocidente, que continuou com a sua capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Esse Império Romano do Oriente foi chamado de Império Bizantino. Os povos que estavam invadindo Roma eram chamados de germanos. Eram diversos povos que vinham da Europa, que eram guerreiros, agricultores, que na verdade estavam fugindo de outros povos, principalmente dos hunos. Então eles entraram em Roma primeiro para se proteger. Mas como acabaram ficando por ali, o pessoal ficou com medo, acabou fugindo, eles acabaram conquistando a cidade no ano de 476.
Então o Império Romano do Ocidente ele acaba em 476, então quando os germanos acabam conquistando a capital, Roma. O Império Bizantino, que era aquele do lado oriental, ele continuou por mais de 1000 anos depois do fim do lado ocidental. A capital Constantinopla, que atualmente se chama Istambul, que é a capital da Turquia, então ela continuou sendo a capital e ela é uma cidade que fica exatamente entre dois continentes, entre a Europa e a Ásia. Então, se eu estou aqui na Europa e eu quero seguir para a Ásia, eu preciso passar por Constantinopla. Se eu estou aqui na Ásia com mercadorias e quero levar para a Europa, eu preciso passar por Constantinopla. Então eles faziam muito dinheiro com isso, com esses mercadores que precisavam atravessar a cidade para poder chegar no outro continente. Eles como se cobrassem pedágio. Fora que ali também então eles aproveitavam e faziam muito comércio dentro dessa cidade. É uma cidade muito linda hoje em dia. A cidade de Istambul é uma cidade muito linda. Dentro da política, então, nós temos o imperador, mas esse imperador ele governa na forma de teocracia. Ele é considerado o representante de Deus. E quem escolhia o imperador dentro do Império Bizantino era o patriarca, que era o chefe máximo da religião cristã dentro do Império. A religião cristã dentro do Império Bizantino ela acabou fugindo um pouco do que é a Igreja Católica. Ela começou a assumir alguns detalhes um pouco diferentes, tanto é que eles não seguiam o Papa, eles seguiam o patriarca, né? Então, continuando. No Império Bizantino, o imperador mais importante até hoje, ele é chamado de Justiniano. Ele foi o imperador que mais buscou manter o seu império unido, mas para manter esse império unido, para poder pagar os soldados, para poder manter tudo, ele precisou aumentar os impostos e ele causou uma revolta muito grande dentro da população. A população saiu às ruas e começou a gritar Niké, Niké, que significa vitória. Tá? Vitória, vitória. E essa revolta ficou conhecida como Revolta de Nica. Então, primeiro o imperador, ele foi lá, conversou então, com o povo, vamos fazer um acordo? E o povo concordou. Quando estava tudo calmo, o imperador acabou repreendendo a revolta da forma mais violenta possível. Milhares de pessoas acabaram morrendo por causa dessa revolta. Mas nem tudo foi ruim. O imperador Justiniano ele criou o Corpus Juris Civilis, ou Código Justiniano. Então, ele também é um código que serve de base para vários códigos civis atuais, inclusive aqui no Brasil. Dentro da parte religiosa, então, eles seguiam a religião cristã, mas eles acabaram seguindo algumas dimensões diferentes. No início, eles devotavam os ícones. Eles rezavam, por exemplo, para imagens de estátuas, para imagens, fotos, né, de santos. Mas, no ano de 726, um imperador chamado Leão XIII, ele era contra isso. Ele dizia que não, que só o imperador deveria ser cultuado. Então, ele começou a proibir que as pessoas venerassem imagens. E quem não venera imagens, quem não aceita ou quem destrói imagens, são chamados de iconoclastas. E isso foi uma briga durante mais de 100 anos dentro do Império Bizantino, daqueles que eram a favor da veneração e os iconoclastas. Até que a imperatriz Irene, em 843, resolveu esse problema e liberou o culto às imagens. Não gosta? Não cultua. Gosta? Cultua e acabou-se a história. A igreja cristã, dentro do Império Bizantino, acabou se tornando um pouquinho diferente da igreja católica lá de Roma. E isso incomodava muito a Igreja Católica porque ela tinha alguns ideais diferentes, como, por exemplo, eles não veneravam o Papa. Eles tinham um líder próprio que era chamado de patriarca. Então, no ano de 1054, aconteceu algo chamado Cisma do Oriente. É quando a Igreja cristã se divide em duas. Na parte que era a antiga parte do Império Romano do Ocidente, ficou a Igreja Católica Apostólica Romana, que é essa que a gente conhece, é essa que está presente aqui no Brasil, e ela é chefiada então pelo Papa e tem sede em Roma. E aí no Império Bizantino acabou se formando a Igreja Cristã Ortodoxa Grega, chefiada pelo Patriarca e com sede em Constantinopla, que atualmente é Istambul. Então houve essa divisão. As duas são igrejas cristãs, as duas acreditam na existência de Cristo, mas seguem fundamentos diferentes. Dentro da arte, lá dentro do Império Bizantino se difundiu muito os mosaicos. Não foram eles que criaram, mas foram eles que mais difundiram. Se um dia alguém tiver a oportunidade de ir para a cidade de Istambul ou visitar outras partes
que antigamente pertenciam ao Império Bizantino, se forem visitar as igrejas ou construções históricas, vão ver que tem muito mosaico, mas muito mosaico mesmo, que você olha assim de longe pro teto das igrejas e você acha que é uma pintura, mas não é, é um mosaico, tá? Que são aquelas pecinhas que são coladas, coloridas, que são coladas para formar desenhos. Muito interessante essa parte ali. Mas o Império Bizantino ele também chegou ao fim. Depois do governo de Justiniano, os próximos imperadores não conseguiram manter o poder como ele manteve, até que no ano de 1453 o Império Bizantino foi invadido por um grupo chamado Turcos Otomanos, que eles acabaram conquistando a capital, Constantinopla, e assim chega-se ao fim o Império Bizantino. Mas ele foi um império que durou 1000 anos a mais do que o que tinha sobrado do Império Romano. Certo, galera? O que eu tinha para falar para vocês sobre o Império Romano era isso, tá? Fiquem todos bem. Um grande abraço da professora, beijo no coração de todos e até a próxima.